Fala galera, nessa primeira aula vou falar um pouquinho com vocês sobre gestão de configuração e discutir um pouco os sistemas de controle de versão centralizados e distribuídos, inclusive o Git, né, que é o foco do nosso curso. Então, na agenda a gente vai falar sobre gestão de configuração, os tipos de sistema de controle de versão, os centralizados e distribuídos, falar um pouco sobre o Git, dar uma passada rápida sobre os conceitos básicos e tirar nossas conclusões. Bom, o que é a gestão de configuração? No desenvolvimento de software, a gente lida com diversos artefatos. E é importantíssimo que eu consiga atingir dois objetivos básicos. O primeiro, né, é o compartilhamento do meu trabalho com os outros membros da equipe. Antigamente, quando eu trabalhava com arquivos apenas em locais de rede ou troca de arquivos via disquete, via e-mail e tudo mais, a gente gerava inúmeros problemas na hora de mesclar esses arquivos e tentar entender por que determinada alteração foi feita ou quando tal bug foi introduzido. Então, uma das premissas da gestão de configuração é que eu consiga, né, rastrear também essas alterações. Então, eu consegui alinhar uma alteração de código a um item de trabalho, a uma tarefa. Com isso, eu consigo ter toda a rastreabilidade. E por último, né, não faz parte da gestão de configuração também, eu consegui retornar a um determinado ponto do tempo. Né? Eu consegui voltar para conseguir corrigir um erro, ou então ter a gestão dos meus binários. Né? Faz parte também, não entro no sistema de controle de versão, eu não versione binários, mas é importante que eu tenha esse controle. E como ferramenta de gestão de configuração, normalmente elas estão integradas, né, com ambientes maiores, como ferramentas de ALM, como o Team Foundation Services da Microsoft, ou o RTC, né, o Rational Team Consult da IBM. Eu tenho os sistemas de controle de versão, que são aplicações que têm o objetivo exclusivo de controlar a versão de artefatos. Né? Bom, falando de sistema de controle de versão, a gente tem hoje no mercado praticamente dois tipos, os centralizados e os distribuídos. No sistema centralizado, eu tenho um servidor que é quem centraliza, né, por esse nome, todas as alterações que são feitas. Então, o repositório de fontes, o repositório de artefatos, ele é centralizado em um servidor e todas as estações se conectam a esse servidor. É baixado a prestação de trabalho apenas os arquivos que serão utilizados pelo desenvolvedor. Então, quando eu faço num SVN, por exemplo, ou num CVS, um checkout, eu estou trazendo para a minha estação de trabalho apenas os arquivos. Eu não tenho nenhuma informação sobre versão desses arquivos. Na verdade, é gravado localmente apenas a parte de metadados referente à versão que eu baixei. Isso permite que, quando eu devolver essa versão para o servidor, ele consiga comparar e fazer as alterações. As principais vantagens desse modelo eu ter um servidor centralizado e eu conseguir controlar, né, quem tem acesso a alterações, conseguir rastrear essas alterações, voltar para uma determinada versão, ter o conceito de branchings, ou seja, eu ter uma versão do código estável e ter outros ramos desse código-fonte onde eu estou aplicando as minhas alterações. Mas como desvantagem é essa centralização. O que acontece? Se eu perco esse servidor, eu perco todo o histórico de alterações que foram feitas. Se eu perco esse servidor, os desenvolvedores vão trabalhar apenas com aquela sua cópia. Né? E aí nós temos os distribuídos. No distribuído foi acrescentado que quando eu crio um repositório, quando eu baixo um repositório para minha máquina, né, a minha cópia de trabalho ela não é apenas uma cópia dos arquivos que eu vou trabalhar, mas sim uma cópia idêntica desse repositório. Isso permite que qualquer ponto da rede, né, qualquer repositório, se torne o repositório principal, o repositório centralizado. Eu continuo ainda tendo um conceito de repositório centralizado para que eu tenha mais controle, mas todo desenvolvedor pode fazer coisas que antigamente ele só conseguia fazer no servidor, como o conceito de branches. Eu posso ter branches locais e isso me permite algumas experimentações, alguns modelos de trabalho que são muito mais flexíveis. Né? Outra vantagem também é exatamente essa. Como eu não tenho um repositório central, caso ocorra alguma coisa com o meu servidor,
eu posso pegar uma cópia de qualquer desenvolvedor e voltar ele para o servidor. Eu me recupero muito mais rapidamente disso. Uma desvantagem é que é um modelo um pouco mais complicado de se entender no começo. A curva de aprendizado para trabalhar com um repositório distribuído, ele é um pouco mais complexo. A parte de gerenciamento de controle de acesso também é um pouco mais complexa, por eu não ter um servidor dedicado. Mas as vantagens que ele traz são muito superiores. Sobre o Git, né? A história do Git começou em 2005 e quem fez o Git não foi ninguém nada mais nada menos que Linus Torvalds, né? O criador do Linux, para que ele pudesse gerenciar o código do próprio Linux, né? Você imagina então milhares de desenvolvedores pelo mundo trabalhando e ele precisava de um sistema de controle de versão que fosse rápido, que fosse confiável, que conseguisse trabalhar com essa grande massa de informações e principalmente que fosse distribuído, que eles não dependessem de um ponto único, para que realmente esse desenvolvimento pudesse deslanchar. E foi aí que em 2005 saiu a primeira versão do Git. Ele também é open source, você também pode baixar o código dele e estudar, né? E como principais benefícios dele, principais vantagens, realmente é isso. É a velocidade dele, ele é extremamente rápido, né? Ele possui todas as características que um grande sistema distribuído possui. Ele possui uma criptografia grande dentro do repositório, que permite que você confie naquela informação. Ninguém consegue alterar nenhuma informação do repositório sem que isso seja rapidamente detectado, né? E principalmente as ferramentas dele, na verdade, é uma ferramenta de linha de comando chamada Git, e que possui comandos específicos para realizar todas as tarefas. E que a gente vai estudar ele durante todas as próximas aulas, né? E para citar o grande uso do Git no mundo, a gente tem dois grandes sites chamados GitHub e o Bitbucket, que são grandes repositórios de projetos open source, hospedados utilizando o Git como servidor de controle de versão, e que possuem acessos do mundo inteiro numa velocidade incrível, numa quantidade de alterações incríveis. Eu recomendo muito que vocês visitem esse site, criem uma conta e comecem a utilizar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os conceitos básicos do Git, né? A gente tem um conceito de repositório. O que é o repositório no Git? Ele é uma pasta, né? É uma pasta comum. Só que quando ela é inicializada ou ela é clonada, junto com os arquivos que estão lá dentro, eu também tenho metadados, que são todas as alterações que esses arquivos sofreram desde a criação desse repositório. Então, como eu disse, diferente dos repositórios centralizados, em que está tudo no servidor, todo mundo tem uma cópia de todos esses metadados, né? Eu posso inicializar esse repositório, então eu posso entrar numa pasta, dar um git init e ele vai transformar isso num repositório, ou eu posso clonar um outro repositório, né? Que pode estar na minha máquina, que pode estar num servidor remoto. Então, clonar é trazer para minha máquina uma cópia de um repositório externo, tá? A vantagem da clonagem é que eu crio uma conexão entre esses dois repositórios e a qualquer momento eu consigo enviar e trazer informações desses repositórios, mantendo as duas cópias sincronizadas. Tá? O conceito de commit. O commit, diferente dos outros servidores, né, que é enviar a cópia das minhas alterações para o servidor, o commit no Git é local. Ele, como no banco de dados, ele realmente realiza, né, a gravação das minhas alterações no histórico de alterações. Então, quando eu faço alterações, eu vou lá, fiz alterações, criei um novo arquivo, primeiro eu faço um add, né, para que o Git comece a entender que eu fiz aquelas alterações. E eu faço um commit para realmente efetivar essas alterações no meu repositório. É obrigatório que eu adicione um comentário. Isso é muito interessante, porque com isso eu consigo saber o que foi alterado. Eu não preciso ter uma memória absurda para saber o que foi feito. E também
também controlar, né, tudo que está sendo feito. Além dos commits, eu tenho como novamente as branches. As branches elas podem ser locais. Isso me permite fluxos como, por exemplo, a criação de uma branch para testar alguma coisa sem mexer no meu código oficial, dividir por funcionalidades, né? Então eu crio branches por features e só faço a mesclagem, né, o merge, quando cada uma dessas features está completa e apago elas. Isso me permite criar uma feature para fazer uma correção rápida e enviar isso para o servidor sem influenciar no meu fluxo de trabalho atual. Isso é bem bacana. O merge, a mesclagem no Git é extremamente rápida. Ele tem um algoritmo otimizado para identificar mudanças e ele consegue em 90% dos casos realizar esse merge automaticamente. Quando realmente não foi possível, é que das duas uma, ou você demorou para fazer sua integração, ou porque você fez alguma coisa muito errada, né? E nós temos o push e o pull, que é quando eu faço a comunicação com os servidores remotos. Então eu posso pegar, trazer coisas de lá, enviar coisas para lá, isso é bem interessante. Então, eu recomendo muito utilizar o Git. Como eu disse, criem uma conta no GitHub, instalem o Git localmente, façam os exercícios das aulas que estão por vir por aqui. A primeira aula já está disponível no canal do YouTube. E agradeço por vocês terem me ouvido mais uma vez. Estou à disposição aí no e-mail magulation@me.com, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. E espero os comentários de vocês. Muito obrigado.